E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, tranquilo? Na nossa 18ª aula do curso de farmacologia, vamos mudar de tópico. Nas aulas passadas a gente falou um pouquinho dos antagonistas muscarínicos e nessa aula agora a gente entra nos agentes anticolinesterásicos. Vamos dar uma breve introdução sobre esses agentes, vai ter mais de uma aula para tratar sobre eles. Então nessa aula específica vamos fazer algumas considerações sobre a acetilcolinesterase ou as colinesterases, que são as proteínas que são alvo dos agentes anticolinesterásicos. Vamos mostrar quais são os fármacos anticolinesterásicos e, por fim, mostrar o mecanismo de funcionamento, de que maneira eles vão bloquear a ação nas colinesterases e de que forma eles vão fazer isso. Então vamos começar aqui olhando o seguinte, né? Eu já mostrei para vocês em aulas anteriores aí, falando do sistema nervoso parasimpático, que é o começo das aulas de farmacologia, quando nós entramos nos grupos farmacológicos, falando dos agonistas muscarínicos. Eu mostrei para vocês que as colinesterases elas têm o poder de hidrolisar a acetilcolina e transformar ela em dois compostos, né? Que é a colina e um grupamento acetil isolado um do outro. Então, as colinesterases elas inativam a acetilcolina. E desse modo, o efeito propagado pela acetilcolina, quando ela se liga nos receptores muscarínicos e nicotínicos, são abolidos. Porém, né, quando a gente fala dos agentes anticolinesterásicos, né, eles têm uma função primordial de bloquear a função das colinesterases. Então, são inibidores. Aí nós temos alguns tipos, inibidores reversíveis e inibidores irreversíveis. Eu vou explicar para vocês mais para frente o que são esses tipos de inibidores. Bloqueando as colinesterases, a concentração de acetilcolina na fenda sináptica, onde ela está sendo liberada, né, para sinalizar lá nos receptores pós-sinápticos, sejam receptores muscarínicos, sejam receptores nicotínicos, principalmente presentes aí na fenda neuromuscular, né, na junção neuromuscular, a quantidade de acetilcolina vai aumentar. E aumentando, né, a quantidade de acetilcolina, o produto degradado, né, que é a colina e o grupamento acetil isolado, cai. Então, o efeito da acetilcolina é exacerbado. Então, a gente pode considerar que os agentes anticolinesterásicos eles têm uma função parasimpatomimética, ou seja, eles têm uma ação meio que semelhante, entre aspas, dos agonistas muscarínicos. Só que, ao invés de utilizar compostos diferentes, né, análogos à acetilcolina, ele simplesmente bloqueia a enzima chave que vai promover a degradação da acetilcolina, aumentando a sua concentração no seu local de atuação. E quando a gente fala, né, de colinesterases, né, nós podemos caracterizar dois tipos. Né? De um modo geral, as colinesterases elas fazem parte da família das beta-hidrolases. Tem várias proteínas aí atuando. Né? Só que que mexe principalmente com a acetilcolina são dois tipos, que é a acetilcolinesterase e as pseudocolinesterases, que podem também ser chamadas de butirilcolinesterases. O que de fato diferencia uma da outra? Bom, de um modo geral, a estrutura proteica de cada uma é um pouco diferente e a modulação da estrutura proteica confere propriedades diferentes de localidade dessas duas colinesterases. Por exemplo, a acetilcolinesterase ela tem uma modulação proteica, uma sequência de aminoácidos que vai fazer com que ela seja predominantemente ancorada à membrana. Então ela vai estar muito presente lá na terminal axiônica das regiões sinápticas, né? Então ela está ancorada à membrana ali nos terminais nervosos e vai promover a degradação da acetilcolina. E as pseudocolinesterases, que têm uma modificação na estrutura, né, da sua proteína, isso vai fazer com que ela seja predominantemente solúvel. Então ela está aí na circulação, presente às grandes quantidades, né? Tanto no plasma, também ela pode estar presente principalmente no fígado. Então é por isso que a maior parte da acetilcolina que cai na circulação, ela acaba sendo degradada. Né? Por isso que a acetilcolina ela não é utilizada principalmente como agente terapêutico, como eu expliquei para vocês há um tempo atrás, porque ela é rapidamente degradada por decorrência de ter butirilcolinesterases aí presentes na circulação. Então vamos dar uma olhadinha aí nos fármacos. Já falei para vocês qual que é a estrutura da acetilcolinesterase, que é o principal alvo aí dos agentes anticolinesterases. E vamos dar uma olhadinha nos fármacos que pertencem à classe dos agentes anticolinesterases. Começando pelos compostos terapêuticos que são empregados aí para tratar diversas doenças que envolvam aí uma atividade exacerbada da acetilcolinesterase ou doenças que
são por decorrência da falta de acetilcolina presente aí nas junções neuromusculares, presente nas terminações dos neurônios pós-ganglionares, onde tem os receptores pós-sinápticos, que está de fato ali no tecido, né? Nós temos aí alguns fármacos importantes, que é a fisiostigmina, que é o primeiro fármaco que foi descoberto aí como agente anticolinesterásico, né? Ele foi isolado da semente de uma planta chamada de Physiostigma venenosum, que ela tinha uma característica tóxica, né? E isso era muito usado há muitos anos atrás, inclusive por bruxas, né? Que faziam uma solução com essa semente, e as pessoas que tomavam e que morriam eram porque estava contando alguma mentira, falou alguma inverdade, e as que sobreviviam tomando essa solução dessa semente eram pessoas verdadeiras, contavam a verdade. Isso era um mito na época lá, isso acabou caindo por terra depois do avanço da ciência, mas a fisiostigmina foi o principal e o primeiro composto aí descoberto como agente anticolinesterásico. Depois da fisiostigmina nós temos aí a neostigmina, a piridostigmina, o hidrofônio, a tacrina, a donezepila e a galantamina. Esses são os principais fármacos aí utilizados na terapêutica quando se pretende bloquear a ação das colinesterases. E nós temos também compostos tóxicos. Principalmente esses compostos eles são derivados de compostos organofosforados. Então nós temos aí vários compostos, como inseticidas e alguns compostos que foram utilizados na Segunda Guerra Mundial na forma de gases. Eu vou mostrar 3 que foram utilizados aí na Segunda Guerra Mundial, que é o tabum, que é o dimetil fosforamido cianidato, o sarin, o isopropil metil fosfonofluoridato e o soman, que é o pinacolil metil fosfonofluoridato. Esses 3 compostos aí, eles têm em semelhança um com o outro o composto organofosforado, um grupamento fosfórico que está ligado lá com a estrutura química destes compostos. E eles eram muito utilizados na Segunda Guerra Mundial como arma química, né? Esses gases eles são altamente lipofílicos, então eles atravessavam as membranas com muita facilidade. E o indivíduo, quando entrava em contato com esse gás, ele tinha uma parada respiratória, né? Ele morria por asfixia. Por quê? Porque isso bloqueia de maneira irreversível as acetilcolinesterases, as colinesterases de modo geral. E o acúmulo de acetilcolina lá na junção neuromuscular fazia com que tivesse um estímulo muito grande para promover a contração muscular, né? A célula muscular despolarizava e ela se mantinha contraída. E como a respiração ela é controlada por nós via contração e relaxamento do diafragma, o diafragma ficando num estado permanentemente contraído, o indivíduo ele não conseguia respirar. E aí ele morria por asfixia. Claro que esse é um dos casos que acontecia, ele morreu primeiro por asfixia porque, de fato, não dava tempo para acontecer outros sintomas. Mas todo o processo que é causado pelos organofosforados, né, se o indivíduo sobreviver por muito mais tempo, fazer uma ventilação mecânica, ele vai morrer por outras ocasiões, como, por exemplo, vai diminuir, ter uma parada cardíaca, vai ter todos os sintomas exacerbados por intoxicação por acetilcolina. E também nós temos aí outros agentes, como são inseticidas, né, que foram utilizados há muito tempo. Alguns ainda são utilizados, né? Atualmente, como esses compostos são muito tóxicos, eles estão sendo substituídos aí por agentes piretroides, não só como uma condição inseticida, como controle de pragas, né, em plantações, usado como agrotóxico, né? Então está sendo substituído os organofosforados utilizados como praguicidas e inseticidas por agentes piretroides, que são muito menos tóxicos do que os agentes organofosforados. Beleza? Bom, vamos passar agora para o mecanismo de funcionamento. Eu já mostrei para vocês aí os fármacos que estão presentes aí nesta classe dos agentes anticolinestérásicos. Vamos dar uma olhadinha e ver como é que eles funcionam, né? Para a gente saber como é que eles funcionam, primeiro de tudo, a gente tem que conhecer umas coisas importantes. Por exemplo, as colinesterases possuem 3 domínios onde se ligam os agentes anticolinestérásicos, que é a bolsa-sil do centro ativo, o subsítio de colina do centro ativo e o local aniônico periférico. Por que é importante nós sabermos esses 3 domínios? Porque isso vai explicar para nós quais fármacos da terapêutica e os compostos tóxicos vão promover a sua ligação, seja de modo irreversível, seja de modo reversível. Para a gente entender isso daí, vamos dar uma olhadinha nesse esquema então. Vamos pegar aqui a nossa colinesterase, um exemplo clássico.
Se vocês procurarem qualquer imagem na internet, vocês vão encontrar uma coisa semelhante a isso, né? E os sítios que eu falei para vocês, eles podem ser evidenciados aí nessa imagem. Por exemplo, um sítio 1, né, que é o da Bolsa Sil do centro ativo, ele fica junto com o sítio 2, que é o subsítio da colina do centro ativo. Esses dois sítios são sítios que vão promover a quebra da acetilcolina em colina e grupamento acetil. Por isso que eles estão juntos ali. E tem um sítio de ancoramento, que é o sítio 3, que é um local aniônico periférico, que vai atrair os compostos aí, acetilcolina para ser hidrolisado pela acetilcolinesterase ou pelas colinesterases, tá? E sabendo esses três sítios, a gente consegue predizer, através de estudos que já foram realizados, quais fármacos e quais compostos tóxicos são inibidores reversíveis, reversíveis com maior tempo de ação e inibidores irreversíveis. Vamos começar aqui com os inibidores reversíveis. Os inibidores reversíveis, eles vão se ligar no sítio 1 e 3 de uma maneira não covalente. Então, qualquer composto não covalente, ele tem uma força de ligação bem mais fraca do que compostos que se ligam covalentemente. Então, eles vão se ligar de maneira não covalente nos sítios 1 e 3 e vão impedir a ação da colinesterase por decorrência de não permitir a ligação da acetilcolina. Os inibidores reversíveis que possuem maior tempo de ação, eles vão se ligar covalentemente no sítio 1, formando compostos carbamoilados. Quando a gente fala, a maioria das ocasiões que ocorre uma ligação covalente, a gente fala que é uma ligação irreversível. Porém, nessa ocasião, a gente fala que é um inibidor reversível, mesmo que tenha uma ligação covalente, porque as colinesterases conseguem quebrar esses compostos carbamoilados formados aí com seu sítio ativo da Bolsa Sil do centro ativo. Só que o tempo que leva para a colinesterase quebrar esse composto, hidrolisá-lo, é cerca de 15 a 30 minutos. Então eles duram muito mais tempo do que os inibidores reversíveis, que têm uma ligação não covalente com outros sítios. E os inibidores irreversíveis, entre aspas, eles vão formar compostos fosforilados tanto com a Bolsa Sil do centro ativo, que é o sítio 1, como o subsítio de colina do centro ativo, que é o sítio 2 aí. O que acontece? Quando se forma um composto fosforilado com a colinesterase, ainda assim a colinesterase consegue hidrolisar esse composto, tá? É uma ligação covalente, só que bem mais estável do que uma ligação carbamoil. Então o que acontece? A ligação com um grupamento fosfato, um grupamento fosforilado nos sítios 1 e 2, faz com que a colinesterase demore cerca de 2 a 4 horas para poder hidrolisar esse composto e liberar o sítio para poder hidrolisar um outro composto. Então é muito lento. E pelo fato de ser muito lento, isso já é considerado irreversível, porque o tempo de meia-vida da colinesterase é muito pequeno quando comparado ao tempo de inibição. Então é necessário a renovação da proteína, ou seja, sintetizar novas colinesterases para que ela volte a funcionar por decorrência do tempo de ação dos inibidores irreversíveis ser muito longo. Beleza? E vamos dar uma olhadinha agora quais são os inibidores reversíveis que eu mostrei para vocês lá que são utilizados na terapêutica. Nós temos 3, que é o hidrofone, a traquina e a donezepila. Esses 3 fármacos vão se ligar ali no sítio 1 e no sítio 3 de maneira não covalente e vão promover efeitos aí de inibição dessa enzima, só que vai ser uma inibição de um curto período de tempo. Já os inibidores reversíveis com maior tempo de ação, que ficam mais tempo ligados aí com a acetilcolinesterase ou as colinesterases, é a fisiostigmina, neostigmina, pirostigmina, rivastigmina e galantamina. Então eles conseguem se ligar lá com o sítio 1, formando compostos carbamoilados que demoram muito mais tempo para a colinesterase poder hidrolisar essa ligação. Como eu falei para vocês, cerca de 15 a 30 minutos. E os inibidores irreversíveis, ou seja, que ficam ligados lá por cerca de 2 a 4 horas, que são considerados inibidores irreversíveis, são todos os compostos organofosforados. Então, independente de qual composto for, se ele for um composto organofosforado, ele vai se ligar irreversivelmente, entre aspas, com a acetilcolinesterase. E esse ponto é extremamente importante quando nós formos falar da toxicologia dos agentes anticolinesterásicos, que vai ser principalmente a parte dos compostos organofosforados. Beleza? Bom, essas foram as referências que eu utilizei para essa aula, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que deem joinha, me ajudem sempre a compartilhar o vídeo. Quanto mais os senhores e senhoritas fizerem isso, mais
o YouTube me ajuda a divulgar os meus vídeos e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. Se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no canal do YouTube da Escola de Ciências da Vida. Tem o grupo e a página da escola lá do Facebook, tem o meu Facebook particular também. Se vocês quiserem me adicionar, participar lá do grupo, sintam-se à vontade, estão todos muito convidados. Beleza? Então é isso aí, forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.